Imagine isto. Você está diante de um rei que consegue ler seus pensamentos mais profundos. Um governante tão sábio que rainhas viajavam milhares de quilômetros apenas para testá-lo. Um homem que possuía riquezas inimagináveis, mas morreu tendo perdido justamente aquilo que o tornara grande. Esta é a história do rei Salomão. E o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós. Mas aqui está o que ninguém fala. Salomão não caiu porque era tolo, ele caiu porque achou que era sábio demais para cair. Fique comigo, porque ao final deste vídeo você entenderá por que o homem mais sábio que já viveu cometeu o erro mais idiota da história. Ato 1. A escolha impossível. Voltemos por volta de 970 a.C. Salomão é praticamente um adolescente. Algumas fontes sugerem que ele tinha apenas 12 anos quando se torna rei de Israel após a morte de seu pai, Davi. Pense nisso. 12 anos. A maioria de nós nessa idade estava preocupado com o dever de casa. Salomão era responsável por uma nação inteira. E ele sabia que não estava pronto. Uma noite, Deus aparece a Salomão em Gibeon, onde ainda estava o antigo altar de Moisés. Deus lhe faz uma pergunta que definiria sua vida inteira. O que você quer que eu lhe dê? O maior cheque em branco do universo. Qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Vida longa, riquezas inimagináveis, a destruição de todos os seus inimigos. Salomão poderia ter pedido tudo isso, mas ele não pede. Em vez disso, o jovem rei diz algo que surpreende até Deus. Dá-me sabedoria para julgar o teu povo. Dá-me um coração compreensivo. Pense no que isso revela. Salomão não pediu para ser mais inteligente que todos. Ele pediu a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Pediu discernimento. Pediu para servir bem o seu povo. E Deus ficou tão impressionado com esse pedido altruísta que concedeu a Salomão não apenas sabedoria, mas também a riqueza, a honra e o poder que ele não pediu. Salomão se tornaria mais rico e mais sábio que todos os outros reis da terra. Seu reino entraria no que os historiadores chamam de Era Augustana da história judaica, uma era dourada de prosperidade e influência sem precedentes. Mas há uma condição. Sempre há uma condição. Deus dá a Salomão um requisito para uma vida longa: obedecer seus mandamentos, assim como Davi havia feito. Lembre-se dessa condição, porque tudo o que acontece depois depende dela. A sabedoria de Salomão não era apenas teórica, ela é imediatamente posta à prova em um dos julgamentos mais famosos da história. Duas mulheres se apresentam diante do jovem rei. Ambas prostitutas, ambas moravam na mesma casa, ambas haviam dado à luz recentemente a meninos. Mas havia um problema. Um dos bebês morreu durante a noite, e agora ambas reivindicam o bebê vivo, sem testemunhas, sem provas, apenas duas mães e um bebê. O tribunal inteiro observa. Este é o momento que definirá se esse rei menino realmente tem o que é necessário para governar. Então, o que Salomão faz? Ele pede uma espada. O tribunal observa em silêncio. Então, acontece algo surpreendente. Uma das mulheres concorda imediatamente. Tudo bem, se eu não posso ficar com ele, ela também não ficará. A outra mulher, cheia de preocupação e amor, exclama: não, deem o bebê a ela, apenas cuide bem dele. Naquele instante, Salomão compreende. A verdadeira mãe prefere abrir mão do filho a vê-lo sofrer. O amor se revela pelo cuidado, não pela posse. Salomão entrega o bebê à segunda mulher. A notícia desse julgamento se espalha rapidamente por Israel. O povo percebe algo extraordinário. Este não é apenas um rei, mas alguém que consegue compreender o coração humano. A sabedoria de Deus age através dele. Essa sabedoria se torna sua marca registrada. Ele compõe milhares de provérbios e cânticos, fala com autoridade sobre plantas, animais e fenômenos naturais. Reis e rainhas de terras distantes enviam representantes para ouvi-lo, aprender com ele
e testemunhar essa sabedoria de perto. E então chega a rainha de Saba. A rainha de Saba governa um dos reinos mais ricos do antigo mundo, provavelmente no atual Iêmen ou Etiópia. Ela é poderosa, inteligente e profundamente cética. Já ouvira sobre a sabedoria de Salomão, mas não acreditava. Então, decide ver com os seus próprios olhos. Ela chega a Jerusalém com uma caravana maciça, camelos carregados de espécies, 4,5 toneladas de ouro e pedras preciosas, mas o mais importante, traz enigmas, perguntas difíceis, desenhadas para expor qualquer impostor. Durante horas, ela testa Salomão com cenários complexos, quebra-cabeças intelectuais, dilemas teológicos. E Salomão responde a todos. Nada é difícil demais. Ela observa o palácio, a corte, a organização dos oficiais, o esplendor do templo, e fica maravilhada. Finalmente, ela diz: eu não acreditava no que me disseram até ver com os meus próprios olhos. A tua sabedoria e prosperidade ultrapassam tudo o que eu vi. Ela lhe entrega uma quantidade enorme de ouro, o maior carregamento de especiarias que Jerusalém já havia visto. Em troca, Salomão compartilha sua sabedoria e dá a ela tudo o que deseja. Algumas tradições dizem até que ela se converteu ao Deus de Salomão. Este é Salomão em seu auge. O templo que ele construiu, uma maravilha arquitetônica que levou 7 anos para ser concluída, era um monumento ao engenho humano e à glória de Deus. As pedras eram cortadas tão precisamente em pedreiras distantes que a estrutura inteira foi montada em silêncio absoluto, sem martelos, sem ferramentas, sem ruído, só encaixe perfeito. A renda anual de Salomão, 25 toneladas de ouro, todo ano. Seu trono era revestido de marfim e ouro puro, com 12 leões nos 6 degraus que levavam até ele. Nada igual havia sido feito para qualquer reino. Seus navios traziam bens exóticos de terras longínquas. Sua influência se estendia meio a alianças e acordos usados para o palácio. Isso é sucesso além da imaginação. Isso é o que significa vencer. Então, o que poderia dar errado? Aqui a história fica sombria e começa de forma tão sutil que é difícil não perceber. Salomão começa a fazer casamentos políticos, algo comum para reis antigos, casar-se com princesas estrangeiras para garantir paz e alianças. Uma esposa aqui, outra ali. Parece estratégico, parece sábio, mas os casamentos vão se acumulando, e acumulando, e acumulando. Ao fim de seu reinado, Salomão tem 700 esposas de origem real e 300 concubinas, 1000 mulheres no total. Deixe esse número afundar na mente. Isso não é amor, nem estratégia política. Isso é excesso, é falta de autocontrole. Mas o verdadeiro problema não é o número, é o que esses casamentos representam. Muitas dessas mulheres vêm de nações que Deus havia proibido Israel de se misturar. Por quê? Porque adoravam outros deuses, e esses deuses inevitavelmente corromperiam Israel. Salomão sabia disso. Ele escreveu os alertas no livro de Provérbios. Ele entendia a lei de Deus melhor que qualquer pessoa. E ignorou. Por quê? Porque achou que era diferente. Achou que sua sabedoria o protegeria. Acreditou que pessoas comuns poderiam ser corrompidas, mas ele não. Era muito inteligente, muito forte, muito sábio. Este é o pensamento mais perigoso do mundo. Essa regra vale para todo mundo, menos para mim. À medida que Salomão envelhece, suas esposas começam a influenciá-lo. Elas erguem altares a seus deuses. Astarote, deusa dos Sidônios, Moloque, o terrível deus dos Amonitas, que exigia sacrifícios de crianças. Não eram simples tradições culturais, eram abominações espirituais. E Salomão? Ele não só permite, como participa. Constrói altares para esses deuses, oferece sacrifícios. O homem que construiu o templo do Deus verdadeiro agora se curva diante de ídolos. O texto bíblico é claro. Seu coração já não era totalmente dedicado a Deus como o de Davi.
A sabedoria que antes o definia já não era capaz de salvá-lo das suas próprias concessões. Cada pequena decisão de tolerar a idolatria tornava a próxima mais fácil. Deus fica irado não por ciúmes religiosos, mas porque Salomão quebrou a aliança que tornara possível sua sabedoria e prosperidade. A consequência é severa. O reino seria arrancado de seus descendentes, mas isso não aconteceria durante a vida de Salomão. Depois de sua morte, as tribos do norte se revoltariam. O Reino Unido, que atingiu o auge sob Salomão, se dividiria em dois reinos mais fracos: Israel ao norte, Judá ao sul. E foi exatamente isso que aconteceu.